Olá pessoal, tudo bom? Professor Gandhi. Hoje vamos aqui fazer aquela revisão referente a desconto composto, capitalização, amortização e empréstimo do nosso curso aqui de matemática financeira. Vamos lá. Bom, na nossa primeira questão diz o seguinte: em quanto tempo foi antecipado o pagamento de R$ 20.000, sabendo que o desconto foi a taxa de 8% ao mês e se reduziu a 12.603,39. Ó, 20 mil é o valor nominal, é quanto ele deveria pagar. Só que ele pagou 12.603,39. Então ele houve um desconto por esse título, né? Então, como é que calcula o valor pago no desconto composto? O valor atual é o nominal dividido por 1 mais i elevado a n. E se eu quiser calcular o desconto é o nominal menos o atual. O valor que era menos o valor que é pago. Perfeito? Bom, então vamos substituir 12.603,39 é igual a 20 mil dividido por 1,08 elevado a n. Aqui eu tenho que fazer meios, né, pelos extremos. Ó. E se eu notar, o que eu quero é justamente o n. Como isso aqui é uma multiplicação, como a ordem dos fatores não altera o produto, basta substituir os lugares, né? Ó. Fica justamente 108 elevado a n igual a 20 mil dividido por 12.613,39. E essa divisão dá justamente 1,58687. Para fazer com que esse n saia daqui, né, caia, digamos assim, eu tenho que usar justamente logaritmo, né? E a partir do momento que eu uso logaritmo, esse n ele passa para frente e eu vou ter justamente o log de 1,58687 dividido pelo log de 108, que é justamente a base. E aí eu vou ter essa divisão que é igual a 6 meses. Perfeito? Bom, questão 2. Um indivíduo deseja acumular R$ 120 mil. Bom, se ele deseja acumular R$ 120 mil, então significa que ele está depositando um valor regularmente para poder conseguir um montante. Então nós estamos aqui diante de uma questão de capitalização. Basta saber se é pós-antecipada ou antecipada. Então, aplicando um valor todo final de mês. Então, se o valor aplicado é todo final de mês, então é pós-antecipada, porque antecipada é no início, no ato. Durante 48 meses, há uma taxa de juros de 1,8% ao mês. Determine o valor de cada parcela, o valor justamente do depósito. Então, vamos lá, substituir primeiro na fórmula. A fórmula FV, que é o montante, o valor futuro, PMT, que é o depósito, 1 mais I, esse I é a taxa, dividido por 100, lembrando, elevado a N, que é o tempo, menos 1 dividido por I também, que é a taxa. Então, vamos substituir, e aí nós vamos agora encontrar esse fator aqui de capitalização, certo? Primeiro tem que fazer a potência, tirar 1, né, menos 1, e dividir por 0,018. Vamos encontrar justamente 75,24839. E como ele está multiplicando o depósito, né, o PMT, ele vai passar dividindo. Então nós temos aí uma prestação depósito de 1.594,72. Se fôssemos utilizar a HP12C, os comandos seriam 120 mil CHSFV, informando que é o valor futuro, 48N, a quantidade de parcelas, 1,8I, PMT, justamente dá a resposta. Terceira, uma pessoa contraiu um empréstimo de 150 mil a ser pago pelo sistema de amortização constante, o SAC. Então, como o próprio nome está dizendo, a amortização é constante. A amortização, lembrando, é o que paga a dívida principal. E no SAC, basta pegar o valor da dívida e dividir pelo número de parcelas. Em 8 anos. Em 32 prestações trimestrais. Então, ele vai pagar, tá certo? Por trimestre. Com taxa de juros trimestral de 4%. Então, não precisa fazer nenhuma transformação.
a taxa já está ao trimestre. Nesse caso, desconsiderando a existência de eventual prazo de carência, o valor da prestação a ser paga ao final do quarto trimestre será. Então, ele quer saber o valor da prestação que será paga no quarto trimestre. Então, vamos lá. Primeiro, quanto é a cota de amortização? 150 mil dividido por 32, R$ 4.687,50. Então, como a amortização é constante, eu vou ter justamente essa tabela, né? 150 mil é o que ele deve, aí ele vai pagar na primeira prestação, não calculei as primeiras prestações, certo? Porque o que me interessa para calcular a quarta prestação é o juro, perfeito? E para calcular o juro, eu preciso do saldo devedor da terceira prestação, porque em cima do saldo devedor da terceira prestação é que eu calculo justamente o juro da quarta prestação. Então, tá aqui as minhas amortizações constantes, vou até a número 32, e aí eu vou fazer justamente essa subtração, né? 150 mil menos 4.687,50 dá 145.312,50, e isso eu faço até chegar na terceira prestação e no terceiro saldo devedor. A partir desse saldo devedor, eu vou calcular justamente o juro da quarta prestação. Então, o juro da quarta prestação é 4% de 135.937,50, que dá 5.437,50. Somando com a amortização, eu tenho uma prestação de 10.125. Lembrando, prestação é a soma do juro mais a amortização. Quarta questão. O preço à vista de um computador é 5.200. Ele pode ser comprado a prazo com entrada de 15% e o restante pago em 8 parcelas mensais iguais e consecutivas. Então, ele está fazendo o quê? Uma dívida. Então, é uma questão de amortização. Basta saber se é pós-antecipada, antecipada ou diferida. Então, vamos ver aqui qual o valor que vai ser financiado. O valor é 5.200 menos 15% de entrada. Então, 5.200 menos 15% de entrada é o meu valor a ser financiado. Será financiado em quantas parcelas? Qual o meu tempo, né? 8 parcelas mensais iguais e consecutivas. Nossos cálculos para parcelas iguais, né? E consecutivas. A primeira delas vencendo ao completar 30 dias. Então, um período, final do mês, perfeito? Então, é pós-antecipada. Se o financiamento, os juros são compostos, a taxa de 2% ao mês, então temos aqui a nossa taxa de juros. O valor de cada uma das prestações será, então, entrada de 780, valor financiado de 4.420. Fórmula, primeiro vamos usar aqui a tabela, já que a taxa é de 2% ao mês, já está calculado na tabela. Vamos fazer também de outras maneiras, tá certo? Mas pode-se utilizar a tabela, porque as tabelas são de 0,5%. Então, valor à vista ou financiado, 4.420 é igual a PMT, que é a prestação, a 8 cantoneira, 2%. Vai lá na tabela, olha quanto é esse valor, você vai achar um fator de amortização de 7,32548, onde a prestação é 603,37, após a divisão de 4.420 por 7,32548. Utilizando a fórmula, 4.420 é igual a PMT, que multiplica 1,02 elevado a 8. 0,2 por quê? Porque é 1 mais I, a taxa é 2%, elevado a 8 porque são 8 parcelas, menos 1, dividido por 1,02 elevado a 8, vezes 0,02. Esse fator aqui de amortização calculado dá justamente 7,32548. Potência, menos 1,
faz a potência, multiplica por 0,02, divide, dá justamente 7,32548. Esse valor passa dividindo, dá 603,37. Se for usar HP12C, 4.420 CHSPV, 2I, 8N, quando apertar PMT você tem a resposta. Quinta questão. Determine o montante obtido por um investidor ao aplicar 10 parcelas, ao N, 10 parcelas trimestrais de 800. Então, nós já sabemos que o depósito feito foi de 800, né? Já que ele quer o montante, ele quer um valor futuro. Sendo a primeira aplicação efetuada hoje, no ato. Então, nós temos aí uma capitalização antecipada. É uma instituição financeira que paga uma taxa de 24% ao ano, capitalizada trimestralmente em aplicações programadas. Então, cuidado, essa taxa de 24% ao ano, capitalizada trimestralmente, nós temos uma taxa nominal, devemos trabalhar justamente para trimestre, né? Como ela é nominal, a transformação é proporcional, basta pegar 24 e dividir por 4, porque o ano são 4 trimestres, então nós temos 6% ao trimestre. Perfeito? Bom, então vamos usar a tabela. FV é igual a 800, que multiplica SN mais 1, né, antecipada, N mais 1. Como são 10, ficam 11. Cantoneira 6%, menos 1, certo? Então, ó, olhando na tabela do 6% no N igual a 11, nós vamos encontrar 14,97,164 menos 1. Fazendo a subtração do menos 1 e multiplicando por 800, nós vamos obter um valor futuro de 11.177,31. Usando a fórmula geral, nós temos justamente FV igual a 800, que multiplica 1,06 elevado a 10 menos 1, dividido por 0,06 vezes 1 mais I. Essa multiplicação aqui a mais é justamente quando temos uma capitalização antecipada. Esse fator dá 13,97164, FV igual a 11.177,31. Usando o HP12C, primeiro tem que informar que você vai trabalhar de forma antecipada. Então, primeiro, começar justamente pelo G7. G7 faz com que você avise a calculadora que vai trabalhar de forma antecipada. Então, 800 HSPMT, 6I, 10N, FV. Sexta. Na compra de um apartamento, cujo valor à vista é R$300 mil, no sistema de amortização constante, SAC, a uma taxa de juros de 0,75% ao mês, com um prazo de 25 anos. Para reduzir o valor do seu financiamento, ele dará uma entrada de 40% na data da assinatura do contrato. Então, o valor financiado será 300 mil menos 40%. As prestações começam um mês após a assinatura do contrato e são compostas de amortização, juro sobre o saldo devedor do mês anterior, até aí normal, seguro especial no valor de R$ 75. Então, sobre a prestação, soma um seguro de 75 mensal até o primeiro ano. E despesas administrativas mensais no valor de R$ 25. Então, será somado à prestação 75 e 25. A partir dessas informações, o valor em reais da segunda prestação prevista na planilha de amortização desse financiamento, desconsiderando qualquer outro tipo de reajuste no saldo devedor, que não seja a taxa de juros do financiamento, é igual a. Então, nessa questão, primeira coisa, temos que encontrar o saldo devedor da primeira prestação para calcular justamente o juro da segunda prestação e assim concluir o problema. Então, entrada de R$ 120 mil, valor financiado de R$ 180 mil, certo? Cota, R$ 600.
Então, 180 mil dividido por 300 meses, são 25 anos, R$ 600. Então, eu vou ter a seguinte planilha, ó, 180 mil. Quando eu pagar a primeira prestação, o que vai me descontar é R$ 600 de amortização. Eu ainda vou ficar devendo R$ 179.400. Então, a taxa de 0,75% ao mês em relação a R$ 179.400 dá justamente R$ 1.345,50. Somada aos 600, dá justamente R$ 1.945,50. Isso é o valor da segunda prestação. E adicionado a isso, nós vamos colocar o seguro de 75 e as taxas administrativas de R$ 25. Então, nós vamos ter uma prestação de R$ 2.045,50. Sétima. Desejo depositar R$ 200. Já está dizendo, depositar todos os meses em um fundo de investimento que rende 1% ao mês a juros compostos para comprar uma geladeira no valor de R$ 1.600. Qual o tempo necessário para obter esse montante? Então, nós vamos trabalhar com capitalização pós-antecipada e ele quer saber justamente o que? O tempo. Então, primeiro vamos à tabela. 1.600 é igual a 200, S, N cantoneira, I, que é 1%. Passo 200 dividindo, fica 8. Então, nós vamos procurar na tabela do 1% qual é o tempo, né, que se aproxima mais justamente de um fator 8, ou aproximadamente 8. Então, o que a gente percebe? Que o N será 8 meses, porque esse fator está entre o tempo de 7 e de 8. A gente sempre coloca um tempo maior, porque não podemos trabalhar justamente com um tempo menor, né? Nós não vamos conseguir atingir o montante esperado. Usando a fórmula, fica assim, ó, 1.600 igual a 200 vezes 1,01 elevado a n, menos 1 dividido por 0,01. Então, foi o que eu fiz agora. Eu peguei esse 200, que está multiplicando, ele passa dividindo, e esse 0,01 que está dividindo, ele vai passar justamente multiplicando. O resultado é 0,08. Então, 1.600 vezes 0,01 dividido por 200. Esse menos 1 eu vou ter que passar para o outro lado, né? Vai ficar justamente 1,08, porque ele está negativo. Vai para o outro lado, positivo. E aqui eu vou ter que aplicar o quê? Logaritmo. Quem será o N? Será o log de 1,08 dividido pelo log de 1,01, que é a base justamente do N. E aí nós temos uma conclusão que é 7,7. Então temos que ter 8 meses. Usando HP12C, 1.600 CHSFV, 200 PMT, 1I, quando apertar o N, dá justamente 8 meses. Oitava, um financiamento de 24 mil deverá ser resgatado em 24 prestações mensais a uma taxa de 1,5% ao mês, vencendo a primeira a 90 dias da data do financiamento. Determine o valor das parcelas. Bom, então, ó, nós temos aí uma amortização diferida. A primeira vai se vencer, ó, a 90 dias. Então ele vai ter, ó, 90 dias ele vai pagar a primeira. Então ele vai ter 2 meses de carência. Sempre a carência é um mês antes do dia que ele vai pagar a primeira, certo? Então, usando a tabela, 24 mil, que é o valor que ele vai financiar, é igual a prestação, que multiplica a 26. Por que esse 26? Porque a gente soma as prestações justamente com a carência. A carência justamente são 2 meses. Perfeito? Menos a, aí aqui é a carência, AM, cantoneira 1,5%. Então, procurando na tabela, nós vamos encontrar 21,39863 menos 1,95588.
que dá 19,44.275, que dividindo, nós vamos encontrar uma prestação de R$ 1.234,39. Vamos agora utilizar a fórmula geral, certo? Bom, a fórmula geral diz o seguinte, ó, 24.000 é igual a PMT 1 mais I elevado a N menos 1 dividido por 1 mais I elevado a N mais M. N é 24, o M é a carência, são 2 meses, porque ele vai pagar com 3 meses, certo? Vezes o I, que é 0,015. Então, primeiro vamos calcular justamente este fator aqui, geral, que dá 19,44.275. Ele passando dividindo, dá R$ 1.234,39. Usando HP 12C vai ficar assim, ó. São sempre duas etapas, né? Porque uma diferida. Isso aqui é uma amortização com carência diferida. Então, a primeira etapa é voltar, né? Vamos chegar justamente na prestação. Então, 24.000 CHS PV, 2N, 1,5 IFV. O que é que nós fizemos? Jogamos o valor financiado para 2 meses. E esse novo valor é o que nós vamos justamente calcular as parcelas. Então, para que não interfira esse primeiro cálculo que nós fizemos, então tem que apertar F, X maior, menor, Y. E aí, o valor que apareceu, você justamente vai continuar o cálculo dizendo que ele é o novo PV, o novo valor presente. Então, você não vai financiar 24.000. Você vai financiar mais do que 24.000, porque você teve 2 meses de carência. Então, 24N, que é o número de prestações, 1,5I. Quando eu apertar o PMT, vai dar a mesma resposta. Nona questão. Um cidadão procurou um banco para contratar financiamento de um imóvel cujo valor é de 300 mil, utilizando o SAC, sistema SAC. O custo efetivo total da operação realizada é de 10% ao ano, sendo o financiamento em 100 parcelas. O valor da amortização mensal seria igual a... Então, vamos lá. Então, primeiro quanto é a cota de amortização? Cota de amortização é 300 mil dividido por 100 parcelas, que é igual a R$3.000. Então, o que ele quer saber é justamente qual é a amortização mensal. Ou seja, ele quer saber o valor da cota de amortização, que é justamente constante. Então, resposta 3.000. Décima. Um título de 3.500, com vencimento para 2 anos, será substituído por outro para 5 anos, empregando a taxa de juros composto de 6% ao ano, com capitalização trimestral. O valor do novo título será. Então, primeiro, nós temos aí uma taxa nominal, capitalização dela é trimestral. Por mais que a gente tenha 5 anos e 2 anos, temos que transformar tudo para trimestre de forma proporcional. Lembrando, isso aqui é uma questão de equivalência de capitais, né? Vamos usar justamente desconto composto. O valor atual da primeira tem que ser igual ao valor atual da segunda. Então, ó, 6 dividido por 4 dá justamente 1,5% ao trimestre. Então, vai ficar o seguinte, ó. Isso aqui, lembrando, a forma que nós vamos usar, o valor atual é o nominal dividido por 1 mais I elevado a N. Então, o valor atual do primeiro título tem que ser igual ao valor atual do segundo título. Perfeito? Bom, então 3.500, que é o valor do título, dividido por 1,015 elevado a 8, porque 2 anos são 8 trimestres. É igual, tem que ser igual ao título 2, que eu não sei quanto é, 1,015 elevado a 20, porque 5 anos são 20 trimestres.
Como as bases são iguais, eu posso simplesmente simplificar, tá certo? Então vai ficar o seguinte, ó. Então simplifique sempre, elimina a menor. Então eu vou eliminar justamente essa, ó, porque está elevada a 8, a outra está elevada a 20. Então aqui vai ficar 1 e a outra eu faço a subtração entre os expoentes. Então 20 menos 8 fica agora com o expoente 12. Calculando esse expoente, fica justamente 1,19362. E agora eu faço justamente meio pelos extremos. Eu vou encontrar que esse título é de R$ 4.184,66. Décima primeira questão. Qual será o montante final de uma aplicação, montante, então, depósito novamente, de uma aplicação de 6 pagamentos mensais de 700, então N igual a 6, PMT igual a 700, sendo a taxa composta de 3% ao mês, 2 meses após o último pagamento. Então é o seguinte, nós vamos fazer aqui 6 depósitos, e aí depois dos 6 depósitos ele deixa lá o dinheiro rendendo mais 2 meses. Então primeiro nós vamos fazer uma capitalização pós-antecipada, e depois vamos calcular um montante para juro composto normal, certo? Então, primeiro passo, calcular o valor do valor futuro, o montante, usando a tabela. Então, 700, taxa de 3, tempo igual a 6, o fator é 6,46841, multiplicando 4.527,89. Então, esse valor vai passar 2 meses rendendo juros. E ele quer saber quanto é que ele vai tirar, né? O montante. Então, quem é montante de juro composto? Só lembrando, montante é justamente o capital que multiplica, olha isso aqui, multiplica 1 mais I elevado justamente a N. Então, esse aqui é o capital que surgiu após os depósitos. 1,03 é justamente 1 mais a taxa de 3%. 2 meses, porque ele vai ficar lá mais 2 meses parado rendendo juros. Então, calculando 1,03 ao quadrado, dá 1,0609. Primeiro tem que fazer a potência. Agora eu multiplico 4.803,64. Usando a tabela, usando agora a fórmula. 700 que multiplica 1,03 elevado a 6 menos 1, dividido por 0,03. 700 que multiplica 6,46841, multiplicando 4.527,89. E aí faço de novo o cálculo do montante e acho 4.803,64. Usando HP12C. Primeiro, 700 CHS-PMT, 6N, 3I, FV. O dinheiro ficou parado, vai render 2 meses de juros. Continuando o cálculo, então, esse FV que nós encontramos será o novo PV. Então, para não ter problema no cálculo, né, entre um e outro, para continuar, F, X maior menor Y, CHS-PV, 2N, 3I, FV. Se não quisesse fazer esse Fx maior Y, anotava o resultado, limpar a calculadora e fazia um novo cálculo. Perfeito? 12ª. O indivíduo deseja acumular R$300 mil aplicando o valor no início de cada mês. Opa, depósito no início, antecipado, durante 60 meses, a uma taxa de juros igual a 2,4% ao mês. Determine o valor aproximado de cada parcela. Então vamos lá. Usando HP12C, ó, rapidinho. HP12C G7, para dizer que é antecipada. 300 mil CHS-FV, 60N, 2,4I, PMT. Utilizando a fórmula 300 mil é igual a PMT, 1,024 elevado a 60 menos 1, dividido por 0,024 vezes 1,024. Bom, esse cálculo aqui, ó, primeiro faz o expoente, tira 1, o resultado multiplica por 1,024 e o resultado divide por 0,24.
vai dar um fator de 134,379331, que passando dividindo, vai dar uma prestação de R$ 2.232,49. Bom, pessoal, finalizamos aqui a nossa revisão. Espero que vocês assistam, né, com bastante cuidado, refaçam os cálculos e aquele abraço do professor Grande. Valeu!